Aula. Muito bem, vamos então retomar nossa segunda aula de filosofia e sociologia. E agora, antes de retomar uma pergunta, vocês têm alguma pergunta? Alguém quer chorar, desabafar, conversar, contar um caos? Não, Eu tá essa tudo pergunta pra você. certo. De boa. Oi? Tá de Uma boa. pergunta pra você. Como você se sente vendo os mundial dos outros times, assim, e o seu não? Pô, deu déjà vu. Eu não me sinto mal porque todos os dias eu acordo com uma meta a ser cumprida de que um dia eu ainda vou ganhar o Mundial. Eu tenho um propósito diário que um dia, não sei quando mesmo, não sei quando ele será realizado. Mas eu tenho uma Sonhar meta. nunca desiste. Aliás, deixa eu até falar uma coisa, ainda bem que você tocou nesse assunto, ô Jonathan. Deixa eu falar uma coisa para vocês, rapidamente assim de metas, né? Por exemplo, deixa eu adicionar o Rafael. Esse daqui é o meu quarto, meu escritório. Vocês estão percebendo a minha parede? Sim, Uhum. Aqui é a maneira como que eu me organizo, assim, eu tenho as minhas escalas, as minhas datas que eu preciso também, um pouco também dos meus cronogramas, né? Porque eu Ele preciso faz a juntar organização dele. um tanto de coisa, eu preciso juntar, né? Então, isso tudo para mim é uma forma como eu tenho que me organizar, porque eu sou muito imagem, né? E eu preciso ver para eu conseguir me organizar, né? E por que eu estou dizendo isso? De falar, gente, eu sei que esse período tá difícil, tal e tal. Mas, por favor, tenha uma meta, tenha um objetivo. Acorde de manhã, não desanimem não, tá? Estudem. Por exemplo, eu vou começar uma apresentação de um slide agora. Eu vou... Peguem, por favor, a apostila de filosofia. Tenham, sabe, os materiais em mãos. Porque quem vai perder são vocês e quem vai ganhar são vocês. Eu quero falar uma coisa de verdade, verdadeira, porque vocês sabem assim que é de coração. Mas olha, eu admiro muito vocês, eu sinto muita falta de vocês e vocês têm uma vocação muito grande. A asa de vocês é muito grande para voar. Então não desanimem não, não permitam que esse momento que nós estamos passando agora desanimem vocês. Então acordem com uma meta, acordem com uma organização, porque senão a gente não vai conseguir, tá? A gente gostaria de verdade que vocês tivessem assim essa, sabe, assim, de aproveitar desse momento que nós estamos dessa maneira, né, nesse método, mas que vocês aproveitassem a oportunidade para cuidarem de vocês, do que vocês querem também, tá bom? Não desanimem, por favor, porque vocês são demais. E quando a gente voltar, se Deus quiser, a gente vai retomar tudo, tá? Ó, eu quero dizer para vocês que nós vamos começar, nós vamos conversar nessa aula sobre os sofistas. Porque só para retomar, no primeiro bimestre nós conversamos sobre a mitologia grega e eu introduzi uma coisa com vocês sobre os pré-socráticos. Sobre a mitologia grega, sobre o teatro grego, e eu introduzi uma coisinha de nada dos pré-socráticos. Os pré-socráticos eu vou voltar depois com eles. Agora a gente vai para frente. E eu vou trazer para vocês os sofistas, porque dentro do universo da filosofia, nós estamos então desde o princípio com a mitologia, então a gente vai seguindo a ordem histórica. Então, assim, ó, quem está com a apostila fácil, peguem... Tá, mas tá fazendo de filosofia ou sociologia? Agora Filosofia, né? filosofia, Ah, tá. tá? Por quê? Na semana que vem, já que eu não vou ter as atividades para explicar, então a gente faz assim, na primeira aula filosofia e na segunda aula sociologia, tá bom? Então hoje nós vamos conversar de sim. filosofia e aí na semana que vem a gente segue com sócio e com filo. Tá bom, Ian? Tá bom, professor. Ó, eu vou com vocês a partir da página 36, tá bom? E eu vou... Outra coisa também que eu tenho aqui para vocês, ó. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Espera lá.
que eu não estou conseguindo clicar? Eu queria compartilhar a minha... Ó. Vocês estão vendo que mexer aqui não é fácil não, né? Gente, vocês conseguem ver a minha tela? Tá Pra mim com... tá carregando ela Tá aqui. compartilhando. Tá carregando aqui ainda. Ó, é um botão de apresentar. Tá carregando ainda? Agora foi. Agora foi. Mas eu também não consigo ver agora sim. Bom, vocês conseguem ver a minha tela? Tá ok? Sim. Sim. Então vamos lá. Ui. Porque eu vou apresentar para vocês esse material aqui dos sofistas. Então agora sim, vamos para frente, vou botar gás, por quê? Vamos retomar o nosso conteúdo de filosofia, beleza? Porque nós estamos juntos. Vamos começar aqui com a questão dos sofistas. Ou seja, os sofistas, eles são uma escola filosófica da Grécia Antiga. Então, só lembrando, nós ainda estamos na Grécia Antiga, nós estamos ainda na Idade Antiga. Só mais para o final do ano que a gente vai retomar a questão da Idade Média. Mas nesse período nós estamos trabalhando a Idade Antiga. E os sofistas, quem são os sofistas? Foi possível ver essa mudança de slide ou travou? Não, tá conseguindo ver sim. Então tá bom. Quem são os sofistas? Vem do grego sofistés, e eles são considerados como profissionais da palavra. Eles usam... Vocês estão escutando o carro do gás passando? Sim. Daqui a pouco Ele vem... tá passando ainda no desenho agora. Daqui a pouco... É mais ou menos isso, Gabi, porque daqui a pouco vem o carro do ovo. O carro do ovo chegou! Então não passa o carro dos churros, né? Ah, a musiquinha do churros, né? Olha o carro do churros. Ai, vontade de comer churros. Faz tempo que eu não vejo um carro do churros. Então, é o que eu tô falando, eu tô com vontade de comer churros também. Ó, quem são os sofistas? Do grego a palavra sofistés, que vem de sofia, sabedoria. Eles são profissionais da palavra. O uso e a busca pelo saber como uma profissão, ou seja, eles eram filósofos que buscavam remuneração. E Sócrates ficava pé da vida com os sofistas, por quê? Os sofistas, eles usavam da palavra, do discurso, da fala. As pessoas contratavam os sofistas para ensinar. E para Sócrates, a filosofia ela não tinha valor, não tinha um custo. E ele criticava os sofistas, porque ele achava que os sofistas eles vendiam a sabedoria. Então, eles eram filósofos, tá faltando um L aqui, ó, filósofos, mas com remuneração, tá bom? Eles recebiam para filosofar. Do que eles viviam? Eles viviam da arte do discurso. Eles viviam da persuasão. Eles tinham um discurso assim argumentativo, apelativo, mas sempre racional. Por que isso tudo? Podemos comparar hoje os sofistas a nós professores, porque a gente também usa, né, da nossa fala, a gente usa das nossas palavras para que o conhecimento chegue até vocês. Mas também os sofistas eles são comparados aos políticos de hoje. Por quê? O político, muitas vezes, ele fala, mas ele não faz. Mas através da fala dele, ele consegue o quê? Convencê-lo, ludibriar. Ele faz tudo isso. Então, os sofistas, eles viviam do diálogo, da conversa, do discurso. Eles iam na ágora, eles iam nos outros espaços públicos. E eles defendiam a verdade deles, mas sempre cobrando dinheiro. Tá bom? Bom, esse momento aqui, ele seria fundamental se a gente tivesse aprendido sobre os pré-socráticos, mas eu vou voltar ainda com eles. Mas o que significa a revolução espiritual trazida pelos sofistas? Por quê? Os pré-socráticos, eles queriam explicar a origem do universo através de elementos da natureza ou elementos espirituais. Por exemplo, Tales de Mileto acreditava que todas as coisas vinham da água, Heráclito do fogo, Pitágoras do número, Anaxágoras do ar, ou seja, que todas as coisas vieram desse elemento único. Tudo bem, e era uma explicação interessante, mesmo que a filosofia estava começando a engatinhar,
Mas eles pensavam o mundo dessa forma. Agora não. Os sofistas, eles não querem descobrir a origem do universo. Não é o principal objetivo deles. Mas eles querem sair da natureza para ir para o ontos. O que é o ontos? É o ser. Eles querem entender agora a intimidade do homem, a interioridade do homem, o como que o ser humano é um próprio universo. Então a filosofia ela vai começar a ter uma troca, ela vai começar a mudar o seu eixo. Claro que eles vão se preocupar com o universo, não só na época, como também até hoje. Acho que foi essa semana, né, que eles enviaram 2 astronautas, né, dos Estados Unidos. Sim. Ou seja, até Foi hoje essa semana. foi essa semana, segunda ou terça, né? Até hoje Acho é uma que foi final dúvida de que semana, para, não sei. é uma questão a ser respondida. Mas os sofistas, eles agora querem se preocupar, olha só, com o ontológico. O que é ontológico? Ontos em grego é ser. Logos ou logia é estudo, ou seja, é o estudo do ser. Os sofistas, eles trouxeram a importância para a gente entender o ser humano e o seu universo interior. Alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Tudo certo. Vamos lá então. Vou começar com vocês com o primeiro filósofo, que é Protágoras. Esse nome bonitinho. Protágoras, ele vem trazer uma das palavras mais famosas até hoje. Só para vocês verem o alcance da filosofia dele, mais de 2000 anos depois, a teoria do relativismo dele é uma das teorias mais faladas no nosso dia a dia. Ou seja, que você é muito relativista, que nada tem assim uma verdade, que tudo que você fala ou é tudo igual, né? Ou seja, relativismo de opiniões. Para Protágoras, não há uma verdade objetiva. O Ian tem a verdade dele, a Manu tem a verdade dela, a Aisha tem a verdade dela e eu tenho a minha. Para Protágoras, tudo é relativo. Não há verdades universais. Por exemplo, qual seria hoje uma verdade universal que ninguém duvida? A Terra tem água? Sim, perfeito. A Terra tem água. Segunda verdade, eu, professor Vitor, sou lindo. Ninguém duvida. Ou seja, é uma verdade universal. Ninguém duvida. É uma verdade que é para todos. Agora, para Protágoras, ele não acredita nesses tipos de verdade. Ele vê que tem água, ele vê. Ele vê que eu sou bonito, ele vê. Mas ele fala assim, mas o que leva a água a ser a água? Talvez não tenha outra coisa no planeta que seja mais do que água. Entende? Desculpa. Para Protágoras, o relativismo é quando não há uma verdade objetiva e universal. É que cada um tem a sua própria verdade. Aí vem essa frase aqui de Leonardo Boff, que é muito interessante, ó. Devemos olhar o ponto de vista, mas é sobretudo necessário compreender também a vista desse ponto. É uma frase bem filosófica, mas o que essa frase ela quer dizer? Por exemplo, nesse momento eu estou aqui na câmera conversando com vocês. Eu estou tendo meu ponto de vista, mas vocês estão tendo o ponto de vista de vocês. Eu vejo essa aula de uma maneira, mas vocês veem essa aula de uma outra maneira. Porque cada um tem o seu ponto de vista. Entendeu? Tudo bem até aqui? Tudo Uhum. sim, professor. Alguém quer chorar, desabafar, conversar? Aisha, Aisha eu. quer. Fala, Ishita. Eu não tô vendo as mensagens, mas os seus queridos O amigos vão microfone me da Aisha falando. nem funciona. Oi? O microfone da Aisha nem funciona. Tadinha, vamos fazer uma rifa para comprar um microfone para ela. Gente, o homem é a medida de todas as coisas. Essa é uma das frases também mais famosas e é a frase de Protágoras. O que significa essa frase? Alguém poderia, sei lá, me ajudar aqui? O homem é a medida de todas as coisas. Sei lá, tipo, o mundo é visto pelo homem, ele é feito pelo homem, moldado e vivido pelo homem. Então o homem seria a medida dele. Sim. Entendeu? Eu não sei, eu sou confusa. Eu não... Sim.
Sim, nós podemos entender que sim. Por exemplo, o cachorro, ele pensa, ele é racional. Não. Ele até pode ver o mundo do jeito dele, mas ele não raciocina, ele não tem consciência disso. Ou seja, Ele tem consciência das coisas assim, professor. e eu vou concordar com você. Ele tem Ele- senciência. Ele, na verdade, ele não tem a Olá, consciência. veterinária. Não, desculpa, eu tô sentindo. Não, espera um minuto aí, pera lá. Eu me senti assim agora, né? Ele tem consciência sim, professor. Ó, na verdade, ele tem essa memória, né? Ele guarda essas informações, né? Porque a consciência dele é diferente da nossa. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O bichinho é esperto, né? Não é que o cachorro consegue pensar igual um ser humano pensa, mas ele tem consciência do que Ele está tem. acontecendo com ele. Por Ele exemplo, se a gente for abandonar um cachorro, ele tem consciência de que ele está sendo abandonado, entendeu? tem Mas sim. se a gente tá bravo com o cachorro, ele também tem essa consciência que a gente tá bravo com ele. Tem sim. E é por isso que ele morde a gente. Porque dá dó. Olha, gente, cachorro. Os bichinhos, eles têm um nível de consciência, né? É um nível de que eles fazem parte desse mundo, desse ambiente que vivem. E cachorro sofre demais. Meu Deus do céu, né? Eu vejo aqui em casa eu tenho 2 cachorros. O meu pai e meu irmão. Aqui em casa eu tenho 3. Nossa senhora, gente. Eles são tipo bebês. Ô, gente, olha, vamos voltar aqui, ó. É isso mesmo, porque o homem, ele é a medida de todas as coisas para Protágoras, porque, na verdade, quem interpreta o mundo que a gente vê é o homem. Se não existisse o homem, a árvore seria árvore, ela não teria nome. Ela estaria ali. O leão não seria o leão, ele estaria ali, entendeu? E ponto. Mas é o ser humano que interpreta o universo, é o ser humano que interpreta o mundo, é o ser humano do ponto de vista dele mesmo que vê as coisas acontecendo. Por exemplo, vamos pensar num casal, vai. Aí a esposa, tá me traindo, tá me traindo. E ele, na cabeça dele, não, em nenhum momento tá traindo. Mas às vezes assim, a gente cria pensamentos e realidades em nosso próprio universo que muitas vezes não é aquilo, tá? Toda verdade é verdade para um sujeito. Então, a minha verdade não é a mesma verdade para o Ian, a minha verdade não é a mesma verdade para o Samuel, a minha verdade é a minha. Cada sujeito conjuga seu próprio verbo. Não existem afirmações universais, não. Só as coisas dependem só do sujeito, só da pessoa. Resumindo, o relativismo para Protágoras é quando você acredita que não há verdades universais e que cada um possui a sua própria verdade e a sua própria maneira de enxergar o mundo. Tudo bem até Seu aqui? próprio paradigma, né? Cada um tem o seu próprio paradigma, tem o seu próprio modelo de ver o mundo. Ó. Niilismo, porque nós vamos para Górgias. Então, assim, nessa aula eu estou ensinando para vocês, estamos vendo juntos, né? Os sofistas, que é uma corrente filosófica, ou seja, é um grupo de filósofos que pensam semelhante. Falamos do relativismo e agora o niilismo, que o niilismo ele é um outro pensamento, é uma outra teoria filosófica. Niilismo vem do latim níquel. Eu leio níquel porque quando o H se encontra entre 2 vogais e sobretudo entre 2 Is, você lê com som de K, ou seja, níquel é nada. O niilismo ele discute que a gente veio do nada e voltaremos ao nada. Que o ser humano ele é apenas aquilo que ele é durante sua vida, mas que ele não tem uma explicação anterior e também não tem uma explicação posterior. É a desvalorização e a morte do sentido. A ausência de finalidade é uma falta de porquê. Então, para o niilismo, se eu nasci é porque eu nasci, mas essas questões assim, qual que é o seu projeto de vida? Qual que é o sentido da vida? Não, para o niilismo isso não existe. O niilismo ele prega, ele busca você valorizar o seu agora, né? Não de uma maneira irresponsável, mas a sua O niilismo existência. não acredita em um destino, né? Não acredita no destino, porque na verdade você nem veio de um destino e nem irá a um destino.
Então, assim, exemplo, de onde nascemos e para onde morreremos, né? Então não tem um destino, não tem um destino. Tudo é discutido e posto radicalmente em discussão. Então, se você vir conversar de Deus e falar assim, Deus nos fez porque sempre nos amou. Aí o Neris vai falar, será mesmo? Né? Assim, eles são muito mais racionais, eles são muito mais assim, tem uma postura um pouco mais objetiva das coisas. Tá? Retórica. Eu não pus aqui o nome, mas quem traz o niilismo é o Gorgias, tá bom? É o Gorgias que está aqui na página 38, tá bom? E depois, a questão da retórica. O que é a retórica? É a magia capaz de produzir efeitos, ou seja, é você falar. A retórica é o dom da palavra, é a capacidade de argumentação, é a capacidade de chegar e usar as palavras, né? Mas você pode usar as suas palavras tanto para a mentira como para a verdade. Eu tinha um professor que eu pus assim até como observação, que esse professor dizia assim que quem mente, ele violenta o seu intelecto, ele violenta, ele faz mal à sua consciência. Por quê? Para ele dizia assim que a pessoa que mente, ela precisa pensar na mentira, ela precisa pensar em como contar a mentira, ela precisa pensar em não duvidar da sua própria mentira, em ser convincente com a mentira e depois manter a mentira. Agora, quando você fala a verdade, você falou, pronto, é isso. Então, para ele, o mentir é você criar toda uma história mirabolante na sua cabeça, uma história desnecessária, né? Para você tentar segurar uma situação. E a retórica, ela tem essa capacidade de usar as palavras para a gente chegar aos nossos objetivos. Certo? Antigamente, na formação dos padres, né? Tinha aulas de retórica, ou seja, uso da palavra. Nós, professores, também precisaríamos ter, talvez, a retórica para a gente chegar na sala de aula, conseguir colocar a nossa voz e o nosso conteúdo. Alguma pergunta até aqui? Tudo tranquilo, professor. Bom, esses são os sofistas, tá? Lembrando, uma escola filosófica, eles começam a se perguntar, né, do sentido do homem, da vida do próprio homem, o relativismo, o niilismo, a retórica. Alguma pergunta, meus amigos? Não, Não. De boa. Tá tudo bem? Ó. tá sim, professor. Bom, essa foi para começar nossa aula. Tá? Não para começar, mas sobretudo para retomar, tá? Eu peço um pouco mais de paciência para vocês, porque eu vou ainda subir esse vídeo que nós estamos gravando das 2 aulas de hoje no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos trabalhos, me perguntem, que eu estou aqui, tá? Eu vou compartilhar também esse slide para vocês olharem, para vocês terem essa noção. Se eu não conseguir fazer tudo isso hoje, até amanhã. Aí eu peço licença para vocês para escreverem no sábado, tá? Eu particularmente não gosto, sei porque, né? É dia de descanso, mas eu vou pôr então no máximo até amanhã isso tudo para vocês, tá? Tá bom. Vocês têm Ok. alguma sugestão, alguma dúvida, alguma coisa para dizer? Não, professor. Não? Alguém? Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Para vocês não se atrapalharem, eu já peço que vocês comecem a fazer essas atividades aqui, ó. Nem que seja do start, ou já vão lá no primeiro capítulo. Ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu vou de novo compartilhar minha tela. Uma coisa que eu ia pedir, que eu peço também para vocês, se vocês puderem me ajudar, é de controlar a minha aula. Alguém,
nas próximas semanas. Para eu Como assim, saber, tá professor? bom? Assim, como que tá de tempo. Que agora são 10h46. Nós começamos essa aula que horas? 10 e 10 20, e eu 20. acho. 10h20? Então tá acabando, ó. Vocês conseguem ver minha tela? Uhum. Tá? Essa é a nossa apostila. Então, por exemplo, se vocês puderem responder para já não se atrapalharem, não se acumularem. Ó, a chamada aqui está acabando a aula. Ó, se vocês puderem, então, começar essa primeira parte da apostila do Start, aqui são só sobre os sofistas, tá? Aí depois, os sofistas, deixa eu ir mais rápido. Ó, sofistas. Sócrates, meu, olha, tem tanta coisa para falar para vocês de Sócrates. Sócrates é tudo de bom. É muito bom, Sócrates. Sou suspeito de falar. Aí, apostila, só para mostrar para vocês aqui, ó. Depois, vocês, se quiserem, então, já começar com a primeira página do capítulo, a página... Aqui, ó. Isso. Eu queria chegar aqui. Vamos lá. Página 35, que é a primeira lá que eu mostrei para vocês. E o Filosofia e Sociedade, ele também traz os sofistas. Tá bom? Então, se vocês quiserem já começar a responder, aí na próxima semana a gente só conclui com a parte de Sócrates também. Beleza? Tá, então até a 43, tipo da 35 a 43? Isso mesmo. Aí eu também, então, eu coloco lá naquela imagem nosso plano de aula, tá? Ok, professor. Gente, deixa eu... Ó. Tudo bem? Uhum. Tudo sim. Tudo bem, Obrigado. você? Graças a Deus. Eu desejo para vocês um bom final de semana. Obrigado por estar junto com vocês de novo. Eu estava sentindo falta de vocês de verdade. Eu desejo que vocês descansem, que vocês se cuidem, que vocês aproveitem essa oportunidade, não desanimem. Se eu puder ajudar vocês em alguma coisa, contem comigo porque eu estou aqui, tá? Não esqueçam nunca disso. Que contem comigo, pelo amor de Deus, tá? E que juntos nós somos mais, tá bom?